Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião 2.0 desta quarta-feira. Participam analisando as notícias, os acontecimentos com você, duas mulheres hoje, um Opinião 2.0 mais feminino. A jornalista Solange Freitas e a procuradora-geral do município de Santos, a advogada Renata Arraes. E a primeira notícia, Renata, é boa. Quase metade das crianças da Baixada já tinham tomado a primeira dose de vacina. Caminha rápido essa vacinação. 80 mil crianças até ontem. E isso é muito importante porque as aulas estão começando, né? Boa tarde. Sim, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Solange. Contente de estar com ela aqui hoje. Boa tarde a todos os telespectadores e, mais uma vez, agradeço o convite por estar aqui. A vacinação crescente é sempre uma notícia boa. Eu sou adepta da vacinação, sou favorável a ela. Trabalho muito na Prefeitura de Santos para que ela aconteça. A gente não mede esforços para isso. E agora, com a volta às aulas, isso é primordial, não só pela segurança das crianças, pela segurança das pessoas que atuam na área da educação e também por conta das famílias. A gente está com os idosos já imunizados, porém a gente sabe que com o avanço das variantes da Covid, né, do coronavírus, a tendência é que as pessoas continuem, embora vacinadas, se contaminando. Então a gente precisa proteger as nossas crianças para proteger as famílias, proteger os professores, proteger todas as pessoas que trabalham na área da educação e, consequentemente, isso tem um efeito dominó de proteção, né, para que a gente evite uma contaminação em escala. Eu me sinto feliz, não só pelos números que a nossa cidade aqui, da nossa região e principalmente pela cidade tá apresentando em relação à vacinação. Fico contente de ver o avanço que está acontecendo. O Brasil é um país, apesar de, né, tudo que acontece nas mídias, nas redes sociais e tudo que se fala muito, as fake news, tudo que se propaga, é um país onde a população é adepta à vacinação, mesmo aqueles que são concordantes com o governo atual estão se vacinando. Então eu acredito que a gente vai entrar aí um 2022 ainda difícil por conta de toda a crise que a gente vem enfrentando e das consequências da pandemia, mas com um prognóstico favorável em relação à doença. Solange, a criança de 5 a 11 anos e o adolescente também, ele não sofre tanto com a contaminação, ele apresenta poucos sintomas, o número de casos graves e mortes é muito menor que entre os adultos, mas ele é um vetor, né, como disse a Renata, né, ele pode, pegando a doença no convívio com os outros, contaminar o motorista da van que leva ele até a escola, o professor, o funcionário da escola, o pai, a mãe, o avô, né? Paulo, um prazer estar aqui, boa tarde Renata, um prazer estar aqui fazendo parte dessa bancada feminina aqui, muito bom estar com você também, Renata. Eu também sou super a favor da vacina, eu acho que a vacina é o que tem salvado muita gente. Imagina se não estivéssemos vacinado com essa onda que veio desde o início do ano, quantas e quantas pessoas não teriam morrido. E a preocupação com as crianças, que graças a Deus os pais também estão entendendo que os filhos precisam tomar a vacina. Como a Renata falou, mesmo aqueles que apoiam esse governo já estão tendo a consciência que a vacinação é importante. Proteger nossos filhos, né? Não tem coisa melhor para a gente, né? De que ver, olha, agora a gente pode proteger nossas crianças e adolescentes. E a preocupação, sim, porque com a volta às aulas, as crianças acabam se tornando um vetor, trazem para dentro de casa e, infelizmente, ainda está tendo casos graves e mortes, porque as pessoas que têm alguma comorbidade, né, elas estão mais vulneráveis a essa doença, infelizmente. Mas diminuiu bastante, eu acho que a gente só tem a avançar. Realmente o Brasil ainda é um país que as pessoas querem se vacinar. Tem países, né, que a população ainda não teve essa consciência. Então, acho que a gente vai avançar muito. Esse vai ser um ano muito melhor do que o ano passado. Agora, Renata, rapidamente, a exigência do certificado de vacinação para frequência às aulas. Existe uma polêmica uma polêmica jurídica.
é permitido, é juridicamente correto, é juridicamente aceitável que se cobre o passaporte da vacina? Teve o caso do Djokovic, que ficou famoso na Austrália. Tem o caso do Exército dos Estados Unidos, que demite militares que não tomam vacina. Como é que você vê rapidamente essa polêmica? Essa pergunta é juridicamente possível tem resposta para todo gosto. Eu vou responder aquilo que eu acho. Eu entendo que sim. O governo do estado de São Paulo já estabeleceu, né, para as escolas estaduais. Eu entendo que... Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Eu entendo que, assim como em todos os demais assuntos, a gente conversa muito isso desde que eu comecei a vir aqui no programa, passaporte para vacina, não só em relação à educação, ao ingresso das crianças, né, e dos adolescentes às escolas, mas em qualquer outro tema que a gente trate. Bares, restaurantes, baladas, eventos, qualquer outra coisa. Eu entendo que o passaporte ele pode ser exigido sim, ele é juridicamente defensável, porque são valores e direitos constitucionais que você sopesa. Os direitos, nenhum direito constitucional, ele é absoluto em detrimento de outros. Eles têm que ser sopesados. E a vida e a saúde, ela se sobrepõe a qualquer outro direito de ir e vir dos demais cidadãos. Então, eu entendo, no meu ponto de vista, daquilo que eu acredito, do que eu estudei, do que eu acredito do direito, é que o passaporte, ele é defensável sim, e querendo ser instituído, ele pode. A Prefeitura de Santos não adotou a exigência. Não né, adotou ainda. Aulas, não adotou. Alguns municípios da Baixada adotaram. Agora, Solange, essa questão politicamente ela é controvertida, porque a ministra da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, Damares Alves, ela colocou o Disque 100, que é para violações de direitos humanos, à disposição de quem se sentisse discriminado por ser cobrado, por ser exigido para frequentar algum lugar o comprovante de vacinação. Até porque, juridicamente, como a Renata falou, ela está dando a opinião dela, porque há vários mecanismos, né, Renata? Alguns vão dizer que pode, outros que não podem, porque é uma coisa nova, né? A gente nunca passou por isso, e até em relação, se a gente for levar o pé da Constituição, não poderia, mas se sobrepõe a questão da saúde e tal. Em relação à política, Paulo, é complicado, porque assim, não, quem é contra já diz que é só questão de politicagem e não é. É questão da saúde mesmo. Mas eu acho que tem que ter o bom senso. E acho que cada prefeito também, ele consegue entender o que acontece na sua cidade, a necessidade da sua cidade. O governo do estado, ele dá um indicativo e os prefeitos acabam vendo o que é melhor ou não para a sua cidade. A gente viu aí no final do ano e nessa temporada aí de verão, em janeiro, que aconteceu. Por exemplo, o Santos cancelou os eventos, Praia Grande não cancelou, os shows aconteceram até o final da semana passada e levando multidões para assistir os shows. E aí você diz, quem que está certo, quem que está errado? Então você vai ter gente apoiando o prefeito de Santos, apoiando a prefeita de Praia Grande, é muito controverso. Eu falo a gente, o cidadão, nós temos que fazer o nosso papel. A gente tem que tomar todos esses cuidados, não depender só dessas decisões. Porque assim, eu concordo, você não concorda, aí você vai num ambiente, você usa máscara e eu não, e assim, e como é que a gente faz? Quem é que está certo? Então a gente tem que se prevenir, se precaver e também se fazer de um jeito que a gente não faça com que a gente contamine o outro. Usar máscara, aquelas coisas que a gente fala, se vai num ambiente lotado, tentar não ficar tão próximo às pessoas. Então hoje eu acho assim, não tem o certo ou errado. Porque a gente vai ver muita gente falando certo é isso e muita gente o contrário. E quem realmente está certo? Realmente, no caso de Praia Grande, ainda tem um fator interessante a ser analisado. Porque as pessoas que frequentam os shows de Praia Grande, a maioria das pessoas não é de Praia Grande. Então, se elas se contaminarem, a estrutura hospitalar de Praia Grande também não é grande, elas vão sobrecarregar o sistema de saúde de outra cidade, ou de onde elas vieram, ou no caso da Baixada Santista, de Santos, que é o centro de referência, né? Tem metade dos leitos de UTI para Covid da Baixada Santista. Houve uma polêmica na segunda-feira, num podcast, é interessante ouvir a Renata sobre isso. O podcaster, né? O participante, sócio da empresa, Flow, Monark, o apelido dele, o nome dele é Bruno
Ayoub, ele não se expressou muito bem, ele tentou defender a ideia de um partido nazista, que seria para representar quem tem esse pensamento nazista. A deputada Tabata Amaral, que já esteve aqui no Opinião 2.0, ela falou não, porque o direito à vida se sobrepõe à liberdade de expressão e o nazista é contra cigano, é contra o judeu, né? Quer exterminar o povo judeu. Nos Estados Unidos tem o partido nazista, eles aceitam a liberdade de expressão e tem o tamanho do partido nazista também, é um partido nanico, minúsculo, né? Eles protestam, vão lá na rua dizer que o judeu não vai tomar o lugar dele, né? Tem essa mentalidade. Agora, no caso do Flow, os sócios afastaram o Monark e a Procuradoria-Geral da República vai investigar, abre uma investigação para apurar não só o que ele disse, mas também o deputado Kim Kataguiri, assim como uma defesa, uma apologia ao nazismo. No Brasil, essa questão é vista de maneira diferente. A liberdade de expressão não é absoluta, não é? No Brasil é crime. No meu ponto de vista, o que ele fez é crime. Isso já tem precedente do Supremo Tribunal Federal. O discurso tem habeas corpus decididos anteriores do STF que já consideraram o discurso de ódio como crime. O racismo, o ceticismo, xenofobia, misoginia são crimes que devem ser combatidos e não são justificáveis em hipótese alguma sob o argumento da liberdade de expressão. Isso é um argumento que de 2, 3 anos, coincidentemente com o novo governo a partir de 2019, tem sido usado muito a liberdade de expressão como justificativa para o discurso de ódio, quando isso é injustificável diante da Constituição do nosso país. A nossa Constituição e a legislação do nosso país não permite o discurso de ódio. A lei de racismo, lei de proteção de racismo e que protege contra o preconceito, ela criminaliza com pena de até 5 anos esse tipo de crime, inclusive com a divulgação de ideias nazistas. Então, esse crime é punível com lei específica no Brasil e, diante das regras da nossa Constituição Federal, é tido como discurso de ódio, apologia ao nazismo, sim. É injustificável que um jornalista e que um deputado federal apontem qualquer tipo de desconhecimento da legislação a respeito desse assunto, um desconhecimento da Constituição Federal a respeito do assunto. Agora, se não me engano, eu li alguma coisa de que ele está alegando que estava embriagado, já está fazendo algum outro tipo de justificativa. Primeiro, o deputado alegou que seria perseguição política, discurso político. Não é discurso político. É a legislação de outro país, é a legislação de outro país. A nossa Constituição não admite esse tipo de discurso de ódio. Renata, tem a democracia. Desculpa, Paulo, não é nem questão deles acharem que não desconhecem a Constituição. As justificativas deles vazias em relação a isso, né? Com certeza. No nosso país, ninguém se excusa do desconhecimento da lei. O cidadão não pode praticar crime e dizer que não sabia que aquilo era crime, né? Senão seria a banalização total. E ainda mais em se tratando de pessoas que lidam com isso diariamente. Então, a liberdade de expressão hoje, a gente vivia de 2019 para trás, me desculpem, com todo respeito, se vocês não concordarem comigo, a gente vivia o país do politicamente correto. A gente tinha muito medo de dizer as coisas, a visão que eu tenho, né? Muito medo de dizer as coisas porque a gente podia ser mal entendido ou criminalizado pelo que dizia. A partir de 2019, com a ruptura, né, do governo petista e com o novo governo, criou-se essa ideia de que se pode dizer o que quer. E as pessoas dizem o que quer partindo do próprio presidente da República, que diz o que quer, onde quer que ele esteja. E não é assim. A sua liberdade de expressão, ela vai até onde você não pratica crime contra o próximo e você não atinge a liberdade do próximo. Agora, Solange, você é uma jornalista, você trabalha com comunicação como eu. A desculpa que o Bruno Ayoub, né, o Monark, deu
Aí é aquela história que a emenda sai pior que o soneto, né? Você justificar uma barbaridade dessa, dizendo que estava bêbado, é demais, né? Nada justifica, né, Paulo? É que quando você comete um crime, você acaba usando argumentos, qualquer argumento, às vezes até orientado por advogados, para você tentar sair fora dessa criminalização contra eles, desse crime que ele praticou. E é um absurdo as justificativas que a gente ouviu até agora em relação a isso. É apologia ao nazismo mesmo, eles cometeram um crime, precisam ser punidos, penalizados pelo que eles fizeram. Não dá para a gente entender, hoje em dia, as pessoas falam o que elas querem e tá certo. Não tá certo. Olha assim, até em processo eleitoral, Paulo, quando eu passei na campanha, as pessoas fizeram aquele monte de fake news, aquele monte de ataques, fui atacada imensamente, viu, como em questão da mulher, Renata, foi um absurdo. E aí eu converso com algumas pessoas e elas falam assim, Solange, isso é o processo eleitoral, é assim mesmo, eu não aceito isso. Eu não aceito como algumas pessoas justificam isso. Eu não aceito. Não é o processo eleitoral, não é isso, não. Os políticos, os maus políticos é que fazem o processo eleitoral ser dessa forma. Eu não aceito isso. As pessoas não podem chegar nas redes sociais e começar a falar um monte de besteira, fake news e falando absurdos da sua vida. Né? Renata justificou bem, explicou bem essa parte pra gente, né? O nosso direito, a nossa liberdade vai até quando você tira o direito do outro, a liberdade do outro. Isso está na regra, isso está na Constituição e a gente tem que respeitar. O respeito acima de tudo. Não é porque você está na política, entrei no processo político, não posso aceitar isso e estou lutando contra isso. A democracia, levada em termos absolutos, ela tem esse paradoxo. Ela deve abrigar até pensamentos que sejam de destruir a democracia, de eliminar a democracia. As pessoas pensam assim, têm direito de pensar assim. Diferente é ameaçar, é discurso do ódio, é discriminação. No caso do nazismo, tem uma confusão, aí como também tem no caso do comunismo. A ideia é uma coisa, a prática foi outra, né? A prática comunista do Stalin foi de matar milhões de pessoas, a prática do nazismo no governo alemão foi de eliminar 6 milhões de judeus, né, no Holocausto. Isso é indefensável, né? Nem como ideia isso é aceito no Brasil. A opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nessa quarta-feira, a Renata Reis, advogada, procuradora-geral do município de Santos, e a jornalista Solange Freitas, que foi candidata a prefeita de São Vicente nas últimas eleições, debatem, analisam as notícias com você. Uma dessas notícias é mais uma pesquisa genial da Quest. O Lula aparece com 45%, Solange, e o Bolsonaro com 23%. O Moro e o Sérgio Moro e o Ciro Gomes têm 7% cada um. Eu não gosto muito de pesquisas. Logo atrás vem o João Dória. Eu não gosto muito de pesquisas, viu, Paulo? Porque eu vi no processo eleitoral como foi, pesquisas que eram divulgadas, e a gente sabia, pelas nossas pesquisas internas, que aquela pesquisa era furada. Mas aí das suas internas você gostava? Não, mas as minhas, assim, eu não divulgava. A gente fazia pesquisa para a gente saber como é que estava o cenário. Então você acredita em pesquisa? Eu acredito, eu acredito em pesquisa, mas eu sei que a pesquisa pode ser manipulada. E há várias maneiras de manipular. Não é que você pega os números, você vai lá e muda. Não é isso. A forma como você chega na pessoa que vai ser pesquisada, as perguntas que você põe para fazer essa pesquisa, tudo isso pode manipular. A gente fazia as pesquisas internas, a gente não tinha motivo nenhum para querer manipular a pesquisa. Então a gente procurava um instituto sério, fazia as pesquisas e não divulgava os números. E a gente via pesquisas sendo divulgadas com números totalmente absurdos. Então a gente tem que avaliar bem. E eu acho que a pesquisa, ela acaba interferindo realmente na opinião do eleitor. Porque ele fala assim, tem um na frente que eu não gosto, tem o outro que eu gosto, tá para trás. Então eu vou votar no outro para ir contra esse que eu não gosto. Então, assim, induz muito o eleitor. Assim, só que no nosso país, nós já estamos acostumados a ter pesquisa o tempo todo.
Então, assim, mas eu acho que deveria nem ter essas pesquisas, porque eu acho que elas induzem o eleitor ao erro na hora de votar. Renata, você já foi consultada alguma vez em alguma pesquisa? Não, eu nunca fui consultada em pesquisa e concordo com a Solange que ela induz, porque ainda tem muita gente, está diminuindo, mas tem muita gente que tem a mentalidade de se induzir por pesquisa porque acha que não quer perder o voto. Tem gente que acha que votar no candidato que perdeu. Tem pessoas mais antigas, eu conheço algumas, até familiares mais antigos que falam, eu não perco voto. Então, se você olhar que seu candidato está lá para trás, para que eu vou votar nele? Verdade. Eu quero votar naqueles que, então, se o meu candidato, eu não quero votar nesse. Não pensam nessa questão até do segundo turno, porque você tem essa possibilidade de fazer isso num segundo turno. Então, a pesquisa, inclusive no nosso país, não tem por que fazer pesquisa em fevereiro. Não existe razão de se fazer. Eu gostaria de entender, eu não sou política propriamente dita, mas eu gosto muito de política e gosto muito de prestar atenção. Você estava falando, eu estava prestando atenção e já ouvi algumas pessoas, inclusive o prefeito Paulo Alexandre, quando ele contava muito dos bastidores das candidaturas dele, dessas pesquisas internas. Muitas vezes, a grande maioria, né, os candidatos fazem isso. Eles contratam institutos confiáveis para que eles saibam a real situação deles, para que eles conheçam, não é para ser divulgado, para que eles entendam, às vezes até antes de serem candidatos, né? Para saber o potencial que eles têm de serem eleitos. Então eu gosto muito de prestar atenção e aprender com o que as pessoas falam. A Solange estava falando e eu estava prestando atenção aqui e concordando com base no que eu já ouvi as pessoas que eu convivo falando. Realmente eu gostaria de entender por que a gente, numa eleição que a lei eleitoral proíbe tanta coisa a partir do meio do ano, por que a gente tem que fazer pesquisa em fevereiro? Responde para mim, Paulo. Eu adoro uma pesquisa, a minha profissão é exatas, né? É engenheiro, gosto de pesquisa, respeito alguns institutos de pesquisa no Brasil, sei que há outros que manipulam os dados, e eu sou um caso raro, já fui pesquisado 4 vezes em pesquisas eleitorais, em casa, em ponto de circulação de pessoas, por telefone, então pelo Ibope, pelo Datafolha eu já fui consultado algumas vezes. E eu acredito em pesquisa, a média das pesquisas mostra mesmo essa dianteira do Lula, com o Bolsonaro em segundo e somando, algumas pesquisas somando o Ciro Gomes, o Moro e o Dória já chega perto do Bolsonaro, né? Se tiver uma terceira via, ameaça o Bolsonaro. O Dória, que vem logo atrás nessa pesquisa, ele conversou ontem, e esse é um assunto interessante para as duas, com a senadora Elisiane Gama, que é cotada para ser vice dele, a Simone Tebet pode ser uma vice também. Tem uma tendência de mulheres vices, né, dos candidatos homens nessa eleição, Solange. Eu acho que tinha que ter uma tendência a prefeitas, governadoras, presidentes, mulheres, porque a mulher não tem que ser só a vice, né? Hoje é bom até que tenha mulher vice, né, para a mulher entrar nesse cenário, mas elas têm que também estar como protagonistas. E foi a minha disputa lá em São Vicente. Pela primeira vez ia ter uma mulher prefeita, pela primeira vez tiveram candidatas mulheres prefeita em São Vicente. E é só voltando um pouquinho de pesquisa, Paulo, durante o processo eleitoral, eu atendi o telefone, uma pesquisa por telefone, que estava perguntando sobre o seu candidato. Eu votei em mim, lógico, na hora da pesquisa. Só que pela forma como a pessoa foi fazendo as perguntas, eu já sabia qual era o candidato que estava fazendo aquela pesquisa, porque tentava me induzir de uma outra maneira. Aí eu falei assim, não, eu voto na Solange. Não, mas se não for a Solange e se for esses nomes, quem você fica? Não, mas você acha, por que você quer votar nela? Por não sei o quê. Entendeu? Começou a querer, sabe, falar mal de mim. Disfarçada de pesquisa. Então eu já sabia até qual era o candidato que tinha encomendado essa pesquisa. Então, assim, por isso que eu
Sou muito pé atrás com as pesquisas, eu não acredito nas pesquisas divulgadas, eu acredito naquelas que a gente faz internos para o nosso controle. As mulheres, elas têm que ser protagonistas. No caso do Dória, ele realmente apoia muito mulher. No secretariado dele são várias mulheres, mas eu acho que a gente tem que ter uma outra postura, a gente tem que vir para as cabeças também. Porque já foi provado que onde a mulher põe a mão, governa, tem menos corrupção. Então a gente precisa... Só que é muito difícil trazer mulher para o cenário político, porque a gente sofre demais. Olha que teve a Dilma na presidência da República, né? Não, mas também... Mas aí a gente põe na balança também, não quero justificar de jeito nenhum, põe na balança os erros e acertos. Mas as pesquisas mostram que onde tem mulher tem menos corrupção. É verdade, tem menos violência menos também, violência. Né? Mas mulher sofre muito na política, Paulo. É verdade. Nossa, é um preconceito danado. Agora, em Santos, tem uma vice, que por sinal é charada, Renata Arraes, né? Tem. Nós temos uma vice que é muito atuante. Verdade. E ela trabalha lado a lado com o prefeito. Ela é muito mais do que uma vice. Ela trabalha desde o primeiro dia do mandato do prefeito Rogério Santos. Ele sempre falou, a Renata Bravo vai trabalhar comigo lado a lado. Ela está ali, a gente se fala praticamente todos os dias e ela não é uma coadjuvante, não. Ela é uma pessoa que atua diariamente em quase todos os assuntos lado a lado com o prefeito. Agora, uma vice-mulher pode influenciar o seu voto, Renata, para governador ou para presidente da República? A presença de uma vice-mulher? Olha, eu acho que assim, eu não me influencio necessariamente pelo fato de ser mulher, mas pelo fato da história dessa mulher. Eu acho que a gente tem que ter mulheres com histórias significativas e não simplesmente colocar essa tendência também que a gente está vendo, que tem alguns homens que se aproveitam dessa figura feminina para ganhar voto. Isso eu também não gosto de ver, porque isso é um feminismo às avessas. É você se aproveitar da figura feminina para ganhar voto das mulheres. E a gente tem um outro problema, que eu acho até interessante a Solange estar aqui para ouvir a opinião dela. No nosso país, o eleitorado feminino, eu sinto isso, tem um pouco de preconceito de votar em mulher. Então a gente tem mais esse problema no nosso país. São mais eleitoras do que eleitores no país. Se as mulheres decidirem eleger uma mulher, elas ganham a eleição. Eu estava eleita no primeiro turno se as mulheres votassem em mulher, até porque o eleitorado feminino é bem maior em São Vicente. Só que realmente tem muita mulher que tem preconceito de votar em mulher. E não é só na política que isso acontece. Tem mulheres que eu vejo que não querem um médico mulher, quer que seja um homem, às vezes não confia, não tem a confiança na mulher. A gente precisa mudar esse cenário. Na política é pior, porque o machismo às vezes não vem só dos homens, vem das mulheres. Então a gente precisa mudar isso. Está mudando um pouquinho? Tá, mas ainda caminhando muito lentamente. Agora o que a Renata falou é sério. Os homens acabam se aproveitando da figura feminina, pegam qualquer mulher para poder se aproveitar da imagem dela, e isso também a gente não pode aceitar. Por exemplo, os partidos estão montando chapas para a próxima eleição. E eles precisam ter uma porcentagem de mulheres, porque senão diminui a quantidade de homens nas chapas. E aí eles ficam tentando trazer mais mulheres. Laçando e oferecendo um monte de coisas que eles não vão conseguir cumprir. E aí as mulheres que acabam entrando, se elas não forem corajosas, não tiverem força, vão sofrer muito no processo eleitoral. Então a gente precisa mudar essa realidade também. Então, quando eu chamo mais mulheres, eu gosto muito de mulheres e jovens trazer junto da gente, porque é outra mentalidade. Eu sempre converso muito nessa questão, né? Vem com a gente, vem firme, para ser candidata, só se tiver muita força, a gente pode trabalhar isso também, né? Transformar, que você seja forte, mas se não estiver preparada, nem entra, porque vai sofrer muito. E vai se decepcionar lá na frente, e aí não vai continuar na política. E a gente não quer isso, a gente quer que as mulheres venham e permaneçam na política. Então você precisa dar lastro, ajudar essas mulheres a se fortalecerem para depois estarem nesse cenário. Bom, quem nasceu forte ontem, né, foi o partido União Brasil, que vem da fusão do DEM e do PSL. É uma notícia da área política, mas é uma notícia da área jurídica também. Eles conseguiram preencher os requisitos, né, Renata? Que não é muito fácil não, né? Não é fácil não.
mas o PSL veio forte, né? Conseguiu bastante apoio lá dentro e conseguiu essa união. E agora vem o número Sérgio é o Moro 44, tá? Vem o Sérgio Moro aí com tudo, ao que parece, né? Eu não sou muito... Não, o Sérgio Moro é Podemos, né? Ele está no Podemos? Está no Podemos. Tem gente tentando levar o Sérgio Moro para a União Brasil. Porque o líder no PSL, que inclusive aqui da nossa região era o Júnior Bozella, agora ele deve ficar... O Júnior Bozella era presidente Ele estadual do Ele partido. não fica presidente, ele não Não. fica, não. Ele fica onde com essa fusão? Não sei, mas ele não fica. Vai haver uma debandada de Ainda não deputados teve do isso PSL, ainda. porque muitos deputados bolsonaristas, que não é o caso do Júnior Bozella, que se afastou rachou do Bolsonaro, com ele. que rachou, vão sair desse partido, né? Vai começar a debandada, já começou, né? Já tem gente E saindo. ele é um dos defensores do Moro, né? Sim, ele tá... Você vê que ele está circulando com o Moro, Circulando com o Moro. tentando levar para a União Brasil. O Júnior Bozella. É. Vamos esperar ver qual é a definição do Moro, que tem 7% aí, que é um cacife razoável na corrida presidencial. Nessa época da eleição para a Prefeitura de São Paulo, em 2016, o Dória não tinha 2%, né? Não tinha. Largou dali, né? Muitas vezes acontece isso, um candidato que tem um percentual pequeno, arranca e vem passa o Rodrigo à frente, Garcia, que está com a máquina. aqui no governo do estado, né? Opinião 2.0 volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco, nessa quarta-feira, em que a gente recebe duas comentaristas mulheres, a jornalista Solange Freitas e a advogada Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos. Solange, o Congresso manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro, o Senado até derrubou, mas a Câmara manteve por falta de votos, não teve o número de votos suficientes. O veto do presidente Jair Bolsonaro, a obrigatoriedade do fornecimento pelos planos de saúde da quimioterapia oral, que permite que o paciente faça o tratamento em casa, humaniza, né, o tratamento de quimioterapia. O veto não é somente a isso, mas é principalmente a o que foi mais sentido foi esse setor aí da quimioterapia oral, essa alternativa. A justificativa dos deputados é que vai haver uma medida provisória, baixando o tempo da Anvisa e dos planos de saúde para adotarem novos medicamentos para 6 semanas. Agora, no caso do câncer, tem pressa, Tem né? pressa. Tem urgência, né? Paulo, quando eu vi essa notícia, eu até me manifestei nas redes sociais, porque eu achei lamentável o posicionamento dos deputados que foram favoráveis ao veto do presidente. Muitos médicos que lutam junto com seus pacientes, eles foram até Brasília para acompanhar de perto essa votação. Eles estavam lutando já há muitos anos, fazendo abaixo-assinado para que eles conseguissem passar esse projeto de lei. E aí quando você vê que os deputados, inclusive até os deputados aqui da nossa região, foram contra essas pessoas, os pacientes de câncer não podem esperar, Paulo. Às vezes, com muito sacrifício, muitas famílias conseguem manter um plano de saúde e às vezes não tem condições de continuar o tratamento. E muitas vezes é anos e anos tomando esses remédios, precisam de ajuda. E aí você vê que o presidente vetou e o Congresso manteve o veto. É assim, não pensa no ser humano, não pensa em quem está doente, que está precisando de uma ajuda lá na frente. E o que mais preocupa ainda é que no cenário, quando o pessoal fala em câncer, daqui a alguns anos, eu não lembro exatamente o número, mas de 10 pessoas, o número era assim, assustador, 7 vão ter câncer. Então, assim, isso no cenário bem próximo, não é daqui a 30 anos, é daqui a menos de 10 anos. Eles já estão vendo esse cenário. Então, você tem que fazer medidas cada vez mais, leis que protejam essas pessoas, que deem condições delas terem o tratamento adequado e darem continuidade no tratamento. Como você falou, o câncer não pode esperar. Às vezes, uma semana de atraso numa cirurgia ou no início de um tratamento, de uma quimioterapia, pode custar a vida dessa pessoa.
Tem uma frase antiga que diz que o mineiro só é solidário no câncer. O veto do presidente Jair Bolsonaro e a manutenção desse veto no Congresso mostra que esse pessoal não é solidário nem no câncer, né? Na realidade, o que o governo, a bancada do governo está defendendo, me parece que eles estão maquiando, eles estão defendendo que um veto em tese jurídico, primeiro porque eles defendem que o prazo de 48 horas é um prazo muito curto e inviável, mas não precisava também ser 6 semanas, né? Sim. Podíamos encontrar um meio termo que atenda o paciente, a necessidade, a doença e não só os interesses dos planos de saúde. Esse é um ponto. E o segundo ponto é a questão da regulamentação pela Anvisa desses medicamentos que, ao que parece, não estaria concluída e não poderia deixar isso em aberto, né, como uma carta branca, mediante lei, para que os planos de saúde fornecessem todo e qualquer medicamento sem essa regulamentação. Por outro lado, o que a bancada do governo defende é que a medida provisória do Bolsonaro estaria fazendo esse mesmo papel. Só que não faz, porque a medida provisória ela tem validade até 10 de fevereiro. 10 de fevereiro é amanhã. Se ela não for votada e aprovada, ela cai. E além disso, tem o prazo de 180 dias, né? No caso do câncer é muito longo, né? Não dá. É lamentável essa postura dos deputados não aprovarem. Como você falou, no Senado até passou. Mas com depois, folga, né? A questão dos planos de saúde no nosso país é uma questão tão complexa e tão revoltante, porque assim, você já vive num país, a gente tem um SUS, que agora com a pandemia mostrou pra gente que tem condições de funcionar. Verdade. Tem condições, quando se quer, se faz. Antigamente a gente estava acostumado a ver não funcionar e achava isso natural, e não é natural. Hoje a gente agora, com a pandemia, a gente viu que o sistema tem condições, só que precisa ter vontade para aquilo ali funcionar bem. As pessoas que têm condições de ter um plano de saúde, elas trabalham, elas pagam o seu plano de saúde e volta e meia, isso não cobre, você paga o plano de saúde, você tem que cobrir aquilo. Claro. Você já tem carência, você já tem uma série de restrições ali que o seu contrato lhe impõe. Agora, doença é doença, você paga o plano de saúde. Se o governo já não consegue te atender com os meios necessários, que o seu plano de saúde lhe atenda, né? Tem uma notícia que é um estudo de um professor da GV. Ele mostra, de uma certa maneira, o alcance de certas medidas que parecem que não vão afetar o dia a dia da gente. A alta da taxa de juros Selic, que subiu 4, 5 vezes, passou de 2 e pouco para 10,25, né, nesses últimos 12 meses, o professor da GV fez uma conta, Renata, e mostra que essa alta dos juros afasta 3 milhões de famílias da casa própria. Afasta, e eu não duvido que afaste mesmo, porque essa crise ela vai atingindo ali a vida familiar, né? Você vai sentindo dia a dia na cesta básica, na conta de luz que você paga, é o gás que é o combustível, e a vida do brasileiro vai se tornando cada vez mais custosa. Então vai te faltando os meios necessários para a tua subsistência ordinária. Não é à toa que as pessoas que conseguiam pagar um aluguel de um barraco, estão morando literalmente numa barraca no meio da rua. É assim que as pessoas estão vivendo em São Paulo. Então, assim, casa própria era sonho, acho que as pessoas muitas nem sonham mais, já vivem aquela realidade mesmo. Então está muito difícil. A gente que vive uma realidade privilegiada, a gente está sentindo a diferença, né? Eu sou servidora pública, nós estamos aí sem reajuste, a gente está com tudo congelado e a gente está vendo as coisas aumentarem.
para encher um tanque de gasolina, a gente sabe quanto que você gastava há 2 anos atrás e quanto que você gasta hoje. Então, assim, a sua luz, como é que você paga aquilo que você paga de luz? Então, o cidadão vai ver as suas contas, sempre os seus impostos cada vez mais sendo reajustados e a renda do brasileiro não está acompanhando isso. Eu vi também uma matéria ontem em algum desses sites de imprensa que estava dizendo que se o salário mínimo tivesse acompanhando realmente a inflação, hoje ele teria que estar em torno de R$ 5.600. Esse seria o salário mínimo justo para a realidade inflacionária do país. Então, como que o brasileiro pode sonhar com casa própria? Até a expressão, né, Solange, sonho da casa própria já é um absurdo, porque a casa própria não tem que ser um sonho, né? Mas as pessoas nem tem que sonham, ser uma realidade. Elas nem sonham mais, Paulo. A gente que anda muito... A Renata falou de São Paulo, mas eu vejo barracas em Santos também. Santos, já virou uma realidade. Na cultura inglesa, eu vi gente morando em barraca, na Alexandre Martins, com a Epitácio Pessoa, embaixo de Marquise, barracas montadas. E as invasões continuam, né, Na Paulo? Rodrigues Alves, ali onde era Fenco, né? Sim, tem muita gente ainda morando nessa situação. Eu ando muito nas comunidades e as áreas de invasão continuam aumentando. A pessoa às vezes não tem condições, porque não tem nem a madeira, e aí acaba juntando num barraco que está do lado, fica uma coisa assim impressionante. Você não sabe nem como as pessoas conseguem viver lá dentro, de tão pequenininho, de tão sem estrutura para essas famílias. E elas hoje não têm dinheiro nem para comer, Paulo, porque a pandemia deixou muitas famílias sem emprego, sem estrutura, sem chão. Então, tem muita gente passando fome. Quanto mais pensar em você ter uma casa própria, em você falar assim, eu vou conseguir comprar, eu posso pagar por mês, sem a perspectiva de melhorar a vida ali na frente. Tem uma notícia interessante de Santos. Uma fotógrafa da Vila Matias teve os equipamentos profissionais dela, a câmera, as lentes, até o celular dela, roubados. Alguém pulou a janela do quarto dela, mora em casa, e levou na ausência dela. Ela ficou desesperada, postou nas redes sociais, ela tem 40 anos. E os equipamentos foram devolvidos numa sacola na porta da casa dela. Como é que você explica isso, hein, Solange? Você que fez tantas reportagens na rua. Olha, ou foram devolvidos de boa vontade, ou teve algumas ameaças aí nos bastidores, viu? Porque ela postou, ela se manifestou nas redes sociais, e se alguém sabia o caminho de quem tinha feito isso... Olha a cara de felicidade dela. Tem que estar feliz, né? O instrumento de trabalho que custa uma fortuna e de repente você recuperar, eu acho assim, a pessoa que devolveu não deve ter devolvido assim na boa vontade não, Paulo. Alguma coisa aí por trás aconteceu. É uma hipótese que a Solange está levantando, né, Renata? Eu sou mais otimista. Eu imagino que o ladrão olhou, ela não vai poder trabalhar e devolveu. Consciência pesada, Paulo? Você acha que o ladrão teve consciência pesada? Não sei, não. Está sendo muito otimista, Paulo. Ladrão, consciência pesada. Quem sabe, né? Pode ter sido um recado de Deus para ele devolver. Olha aí, né? E a outra notícia interessante que tem, eu nem sabia que tinha gente com essa idade, mas em Aparecida de Goiânia, um aposentado completou 121 anos. E a neta dele, ele tem 13 netos, tem... bisnetos, 16, tem até um tataraneto ele tem. Caramba. Tataraneto. Ele tem com 120 anos, ele está bem, cozinha, lúcido, as fotos dele mostram uma pessoa em bom estado, assim, e a neta providenciou uma festa temática para ele. Renata, o terror do INSS. Olha lá a cara dele como tá boa, né? Muito bom. Melhor do que viver até os 121 é conseguir sair na foto assim, né? Ele tá com uma cara muito boa. Quem dera chegar. Eu sou de uma família muito longeva, Paulo. O meu avô viveu até os 97 e a irmã dele aos 101. Então, quem sabe eu chego aos 121, mas eu quero chegar assim. Olha, espero que o governo não justifique isso para deixar a gente mais problemas em relação ao INSS e aposentadoria, né, Paulo? Porque hoje se aposentar já não está fácil. Já chega a greve dos peritos. Hoje eu ouvi de manhã
uma funcionária de uma empresa dizendo assim, ó, o médico já tirou a tala do meu tornozelo e eu não posso voltar a trabalhar porque o perito cancelou a perícia ontem, né? Os peritos, os médicos não trabalharam ontem e não trabalham hoje. E ela falava assim, eles ganham mais de 12 mil, como é que pode eles estarem fazendo greve, né? A gente tinha comentado ontem isso aqui, e realmente uma situação, quando um perito médico faz greve, será que ele não pensa nas pessoas que ele está prejudicando, né? Não só as que precisam do benefício, mas como dessa moça que quer voltar a trabalhar, ia substituir férias de um outro funcionário e não consegue. E às vezes você não consegue fazer a perícia pela falta de médicos peritos, né? Precisa aumentar urgente o número de peritos em toda a Baixada, porque assim, muita gente quer voltar ao trabalho, não consegue, para fazer uma marcação demora demais e às vezes não pode voltar ao trabalho e aí mandam voltar ao trabalho. Então também tem essa questão que, olha, é difícil. Agora, você ter uma agenda de perícia marcada com 3 meses, 4 meses, 15 dias, 60 dias, e no dia que você vai fazer a perícia, você sabe que o perito, que ganha quase 15 mil reais por mês, faz greve, não vai receber você, deve ser difícil de aceitar. Não dá para aceitar. Para quem vive a situação não deve ser fácil. Com isso, chegamos ao final da opinião de hoje, agradecendo a Renata Reis e a Solange Freitas pela participação como comentaristas, agradecendo a equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 da tarde, meia-noite na reapresentação e uma ótima quarta-feira para você que você merece. Ontem, a gente comentou na rádio